Quinzena 4, iniciando, requisições HTTP com Axios e hooks customizados. Vai ser uma retomada de conteúdo, de coisas que já foram vistas no segundo ano, de conexão, do front com o back. Eu falei no vídeo anterior sobre arquitetura de sistema, e agora a gente vai seguir esse passo a passo, vou disponibilizar para vocês, ok? E adicionar mais uma branch, as 3 branches que tem aqui, quinzena 1, 2, 3, agora a gente vai ter a quinzena 04, ok? Então vamos lá. Vamos focar aqui no projeto da pizzaria, projeto que é o nosso foco, pizzaria. E nesse projeto pizzaria já tem aqui um sistema funcionando, né? Terminal, a gente dá um npm run dev. A gente está na branch main, quando a gente clica aqui o run dev, a gente tem sistema de login, a gente tem aqui o login que é a entrada simulada, login bem sucedido, os menus, cardápio, adicionando a pizza no carrinho de compras, finalizando o pedido, limpar o carrinho, remover. Então a gente tem aqui já um sisteminha, um protótipo, né? Um mínimo produto viável. E agora a gente vai aplicar, vamos simular as conexões usando o Axios. Então o Axios a gente já conhece, a ferramenta, precisa abrir aqui o packed.json, a gente vai abrir aqui o packed.json, packed.json, e na linha 12 a gente tem as dependências e a gente tem o Axios aqui instalado. Então a gente tem essa dependência que é muito importante para a gente completar essa tarefa dessa aula, quinzena 4. Então o foco é relembrar como realizar essas requisições, esse pedido de conexão. Então voltando, se a gente fizer o carregamento, a imagem, que conexão é essa que a gente está falando? Vou abrir aqui. Então a gente está falando aqui justamente do front-end web, aula de DSA3, e fazer com que esse front se conecte com o back. Boa parte dos grupos já realizou essa tarefa. Alguns grupos recomeçaram de alguma maneira, ou o mesmo tema, ou outro tema, e deve se deparar com essa tarefa novamente de conectar, se fazer aqui a conexão entre o front e o back-end, usando esse Axios, usando a biblioteca Axios. Então voltando aqui para o nosso projeto, já tem o Axios instalado, então esse já foi instalado quando criou o projeto. Eu vou parar aqui a execução do projeto aqui no terminal, vou clicar aqui no terminal, dar um Ctrl C, tem bastante coisa rodando aqui nessa máquina, fechar mais algumas coisas a gente mais performa. Então vamos lá. Então a gente vai falar das vantagens de usar o Axios. Então a gente já tem esse contato, né? Vamos falar de JSON de novo, então não tem como falar de JSON sem mostrar aqui o json.org, página oficial aqui do JSON. JavaScript Object Notation, JSON. Várias linguagens utilizam, tem a estrutura do JSON, esse assunto a gente estudou no segundo ano. Muito importante o domínio dessa estrutura, e através dessa estrutura que essas conversas aqui vão acontecer, né? O JSON aqui, ó. O JSON vem daqui para cá, de lá para cá, então fica aqui navegando, e vai acontecer também no mobile, aí, no smartphone, no mobile, nessa conversa também, usando a mesma técnica como recurso, ok? Nós já fizemos, então, a npm Axios. Vou fazer de novo, já estava lá, a gente tem lá o Axios instalado, beleza? E é com ele que a gente consegue fazer essas conexões funcionarem e realizar o CRUD, o banco de dados. Então levar os dados da tela para o banco de dados passando pelo back-end. Vamos lá. A documentação oficial do Axios, a gente consegue também, vou deixar o link na descrição, vocês conseguem aqui, nesse link vai estar no material. Tem aqui passo a passo como instalar, como adicionar diversos sistemas web e frameworks diferentes, como utilizar o Axios. Então, a documentação dessa biblioteca. Então, vamos lá. Então, Axios instalado. Passo 2, a gente vai criar uma hook customizada. A gente falou de hook na quinzena 3, né? Quinzena 2, a gente vem falando de hooks com vocês. E a gente vai criar uma hook aqui no projeto para trabalhar com um app. Então a gente vai criar um hook genérico, que vai poder ser usado por qualquer requisição GET. Para estudar a questão de GET, essa questão, porque a gente falou de CRUD, isso aí, MDN, GET. Método de requisição. Então a gente tem aqui nessa página aqui, ó, eu vou deixar o link para vocês também, o conceito de HTTP, vocês estudaram do primeiro ano, protocolo de transferência de hypertexto, e esse protocolo, com certeza vocês já observaram, quando a gente acessa uma página de internet, tá lá, HTTPS. O protocolo, as páginas navegam em cima desse protocolo, a camada de aplicação, uma das camadas da rede. E os sistemas, para eles se conversarem, porque o que acontece, né? Quando a gente faz uma pesquisa, que a gente abre uma aba, a gente coloca aqui YouTube, consulta, a gente fez uma requisição. Então a gente usou o navegador
digitou um endereço e esse endereço levou a gente para uma requisição e trouxe de volta um conteúdo daquela página. Então o HTTP, os sistemas, o front-end vai conversar com o back-end através do HTTP, através dos verbos. Então a gente tem aí os verbos como os métodos de requisição. A gente tem aqui o get, a gente tem o post, a gente tem o put e o delete. Então, cada um desse verbo, ele se relaciona conceitualmente com o CRUD do banco de dados. Então, o post é o insert, o get é o select, o put é o update e o delete. Então, a grosso modo, você pode, inicialmente, de forma mais didática possível aqui, correlacionar esses verbos com as ações do banco de dados, para levar os dados para inserção. Embora a gente possa usar o post para fazer consulta, então o verbo ele tem uma premissa ao post, ele envia dados para o servidor. Mas eu consigo enviar dados também para o servidor através do GET, mas eu já envio no corpo da requisição, do endereço da requisição. Então a forma de envio desses dados muda um pouco de acordo com o verbo que você usa. Mas o post é o mais indicado. Você consegue enviar dados, texto, imagem, vídeo, vai fazer o tráfego desses dados usando o post. Então aqui tem os verbos, esses links vão ficar disponíveis também para estudo. E agora no projeto, seguindo aqui no projeto, a gente precisa criar uma pasta, mais uma pasta aqui no SLC, e a gente vai chamar essa pasta aqui de hooks, onde nós vamos criar nossas hooks personalizadas. Para relembrar o que é hook, a gente estudou nas aulas anteriores que a gente tem as hooks useParams, useCart, a gente tem esse useCart é uma hook que foi criada aqui, useReducer, useEffect e useContext, que estão as hooks. As hooks nativas do framework, ela já vem quando você usa o React, já existem essas hooks para fazer. Então a gente vem usando o useEffect, a useReducer, para usar, a gente está usando no lugar do useState, para gerenciar os estados das páginas. Carrinho de compra, selecionou a pizza foi para o carrinho. Então, os dados da pizza são estado. Tem um estado inicial, selecionei para ir do cardápio para o carrinho, eu mudei o estado daquele objeto. Então, o useReducer, juntamente com o useContext, a gente criou um mecanismo aqui com o CartReducer nas aulas passadas para fazer o carrinho de compra. Então, agora a gente vai criar uma hook na pasta hooks, e a gente vai chamar essa hook de useAPI, useAPI. Criar um arquivo aqui, useAPI.js, useAPI.js. E dentro dessa hook já vai ter um código que eu vou deixar para vocês. E nesse código, a gente vai ter aqui nesse código o useState e o useEffect. O useEffect cuida dos efeitos colaterais da página. E o useState, os estados. Falei agora formatadinho aqui. useAPI, essa hook personalizada. Ela tem 3 estados. Um estado vai cuidar dos dados, esse data aqui, data, de inglês de dados, em inglês, esse loading, carregamento e o erro. Então, os dados vão ser armazenados nesse objeto. Esse objeto eu tenho um getter para obter os dados e o setData para atualizar os dados desse estado. Esse estado vai ser iniciado com nulo. O loading é um estado de carregamento. Então a gente vai controlar se a página está carregando true, se ela não estiver carregando false. A gente vai em carregamento. E o error começa com nulo. Se tiver algum erro na página, esse objeto vai acumular o erro através do setError. O setError imputa o erro e o error disponibiliza o erro ocorrendo. Então a gente vai perceber que agora tem aqui useEffect. Nesse useEffect, vou dar um Ctrl+Shift+P aqui, Format Document with Prior, Code Formatted. Aí fica melhor formatadinho o documento e a gente pode entender aqui, tem uma hierarquia, o scope do useEffect, essa hook do React. Quando a página é renderizada, o useEffect ele atua. Tem 3 formas, eu falei em aulas passadas. Sem esse colchetes, então toda hora que a página ela se atualiza o tempo todo, toda vez que você clica na página e o objeto da página, a página se atualiza. Com colchetes, sem um estado, então a página ela vai ser renderizada uma vez. E com o estado, o que quer dizer esse estado aqui? Esse URL, essa informação URL, quando ela for preenchida, ele vai executar esse useEffect. Esse URL, ele não tem, eu tenho 3 estados aqui. Que estado é esse? Estado ele está vindo como um dado, uma passagem de parâmetro, está passando esse objeto. Então quem chamou essa hook enviou essa URL, que é o endereço. E esse endereço, quando esse endereço chega aqui nessa página, o useEffect é executado, ok? De forma assíncrona. Então, essa função aqui, esse objeto é uma função assíncrona, E aqui tem um try catch. Então try, ele vai executar essas 3 linhas. Se der erro, vai cair aqui no catch. Se não der erro, não vai passar pelo catch. E o finally, ele vai passar de
qualquer maneira. Quer dizer o quê? Ele vai fazer try, set loading true, né? Ele vai carregar a página vai apresentar o carregamento da página. O response, esse objeto, vai usar o Axios para dar um get naquela URL. Então ele vai consultar o endereço de internet que foi enviado aqui através do verbo get, usando o Axios, de forma assíncrona. O que é assíncrona? O sistema não para de funcionar. Você consegue clicar em outras partes do sistema enquanto ele faz essa requisição. Ele vai fazer em paralelo. Ele vai fazer. Eu não sei quanto tempo ele vai levar para ir da internet voltar. Então, se a gente remover essas palavras aqui, ele vai fazer de forma síncrona. Quer dizer, ele vai, quando a requisição for solicitada, ele vai congelar o sistema e vai na internet. Se demorar muito, se ele demorar 10 minutos o sistema vai ficar travado, mostrando lá o carregamento. Então, quando a gente trabalha com async await, a gente está dizendo que essa ação, quando ela for executada, né, pelo useEffect, ela vai ser executada de forma assíncrona. Então eu vou pedir para o meu filho ir à padaria comprar pão e eu continuo estudando aqui, fazendo vídeo. Eu não sei quanto tempo ele vai demorar na padaria, então essa ação de ir à padaria buscar o pão, ela é realizada de forma assíncrona, em paralelo. E o setData aqui vai atualizar, então quando esse response aqui receber de volta os dados da página do endereço através do get, ele vai carregar nesse objeto. Mais precisamente, quando um pedaço desse objeto tem lá uma etiqueta chamada data, que é a informação, né, que veio trafegando pela internet. Então a gente está atualizando aquele objeto data com esse response.data. Basicamente é isso. Então aqui, no useEffect, ele declara a função e aqui ele chama essa função, data, forma assim, ok? E aí ele vai retornar esse objeto. Nesse objeto tem os dados, o carregamento, se está falso, true ou false, e o erro se houver. Aí a gente não pode esquecer aqui de exportar, né, fazer um export dessa hook para que ela seja visualizada por quem precisa chamá-la. Então aqui, tentei fazer uma explicação, depois em aula a gente faz os comentários. Okay? Então aqui o URL está vindo como um parâmetro, trafegando pela passagem de parâmetro. A gente não tem o back-end, a gente até tem o back-end, né? Já fizemos o segundo ano da pizzaria, mas nessas aulas que a gente está fazendo em 2026 aqui, a gente não tem. Então, a gente vai simular esses dados. Como é que a gente simula os dados? A gente vai criar aqui uma pasta chamada data, a gente vai criar mais uma pasta aqui, vou chamar ela de data, dados em inglês, data. E nessa pasta data, a gente vai criar um arquivo chamado pizzas.js. E nesse arquivo pizzas.js, a gente vai deixar lá dentro um objeto JSON. E nesse objeto JSON, a gente vai ter aqui, ó, as pizzas. Nós já fizemos isso também, certo? No ano passado, a gente tem as pizzas aqui. Esse ano também, né? Para carregar o carrinho de compra com as pizzas. Deixa eu ver qual é o cardápio. Onde foi que a gente deixou? Aqui, ó. Dentro do... Aqui o encode tá quebrado. Change file encoding, reopen, TF8. Isso aqui eu preciso mudar aqui, encoding. Mudar o encoding aqui para o TF8 para não ficar toda hora quebrando, beleza. Então nós temos já um objeto pizzas no cardápio page, com as pizzas que aparecem no cardápio, tá? Mas aqui na quinzena 4, da aula da quinzena 4, foi sugerido criar um arquivo chamado pizzas.js com o objeto pizzas data. Depois a gente pode fazer um sincronismo desses dois, a gente até deve fazer isso, mesmo porque aqui nesse exemplo do tutorial ele está usando o placeholder da imagem, né? Então a gente vamos fazer isso. Vamos fazer o sincronismo já? Vamos ver se eu consigo só comparar aqui. A gente tem ID, name, description, price, image. Beleza. A gente tem as imagens, só que tem os imports também, né? Então eu vou trazer aqui, ó, esses imports, esses três aqui. Esses três imports, calabresa, margarita e frango. Vou deixar pronto. Eu vou fazer um ajuste para vocês depois na aula. E aqui eu vou substituir aquele objeto interno por essas três pizzas aqui. Então, ao invés de ter 5 pizzas, eu vou ter só 3, tudo bem? Beleza. Então, eu peguei as mesmas pizzas que a gente usou nas quinzenas anteriores para montar o carrinho de compras, pizzas data. Embora, então, no cardápio tem as pizzas lá, tá? O que eu estou dizendo? Que a gente pode vir aqui no cardápio e fazer um import, pizza, ponto barra data barra pizzas. A gente pode fazer um import e usar esse import no lugar desse objeto aqui. Comentar, deixa comentado. Ele vai quebrar aqui o objeto. A gente faz assim, import isso. Pronto. A gente tem aquele objeto pizzas, que é esse que eu comentei da aula anterior. A gente fez
perdão. E aqui a gente pode deixar comentado também, deve funcionar, tá? Então eu criei uma pasta data com pizzas JS e essas pizzas, elas agora estão vindo aqui, importadas nesse objeto. Vou rodar aqui o projeto, vamos ver como é que ele se comporta. Lá, vamos lá no cardápio, beleza, tô o cardápio, tá um pouco quebrado porque o encode, acabei de quebrar o encode, carrinho de compras, então beleza, tá funcionando, continua funcionando. Agora a gente, isso não estava previsto aqui no roteiro da aula, né, mas eu fiz rapidinho, que é pegar a cardápio page, você pode até apagar ou comentar o objeto pizzas que está lá com o JSON e fazer um import dessas pizzas do pizzas data que a gente criou agora aqui. Então agora a gente tem esse objeto representando o back-end, como se fosse o Spring Boot Java, onde tem o banco que está conectado no banco de dados, onde tem as pizzas que eu vou buscar. Então está simulando esses dados que virão do banco. Isso a gente chama de mock, né? A gente está mockando esses dados, fazendo um faz de conta. Agora no passo 4, a gente tem que pegar o cardápio. Aí eu já me adiantei, né? Aqui já era o que ia acontecer no passo 4. Passo 4, a gente vai fazer um import também do UseAPI. Aqui na página das hooks, UseAPI. Use API, a gente vai. Isso, agora a gente tem Use API. E aqui eu fiz diretamente, né? Eu já alimentei o objeto direto com o pizzas. Mas o que ele está sugerindo é a gente dizer que esse objeto na verdade é o pizzas data, que é o que está lá dentro mesmo, né? Pizzas data, que é o nome desse objeto. Então aqui no cardápio page, nomear esse objeto como pizzas data, criar um estado. E esse estado, a gente pode, ele aqui no material, a gente, coisa assim, ó, opa, aqui é parênteses. Então a gente tem aqui o pizzas, o set pizzas, o setter, react.useState. Como a gente não fez o import aqui do useState, seria aqui, né? UseState, a gente pode fazer o import aqui. Se a gente fizer o import do UseState aqui no topo, a gente não precisa fazer esse react.useState, a gente pode fazer diretamente, usar o UseState. E aqui o colchetes representa que eu tenho um objeto vazio. Okay? E o mesmo vai acontecer agora, a gente vai ter agora aqui a criação. Vou me adiantar aqui, copiando. A gente vai ter a criação do loading e do error. São os objetos que vão ficar responsáveis pelo carregamento da página, né? Mostrando quando a página estiver sendo carregada com as pizzas e se tiver algum erro no carregamento. Iniciando em true, iniciando em nulo o erro. Okay? Agora aqui a gente vai adicionar também o useEffect. Eu prefiro fazer o import e depois usar. No material ele ficou montado aqui, né? React.useEffect. Abre parênteses, aí dentro desses parênteses eu tenho uma seta de função e abro chaves. Eu tenho useEffect. Como eu fiz o import lá em cima, eu não preciso falar para ele que ele tem que ir no React. Ele já sabe lá. A partir do momento que eu já importei aqui, né, fica melhor, eu escrevo menos aqui. E dentro desse useEffect vai ter um set timeout. A gente vai criar aqui uma função e essa função ela vai ter dentro dela uma seta de função. Tá? Então ele já meio que montou aqui esse set timeout pra gente, né? A ferramenta que eu estou usando aqui já montou, mas ele esqueceu de fazer o try catch, né? E aí dentro do try a gente vai alimentar as pizzas, o objeto pizzas com pizzas data e o loading como false. O catch vai carregar o error, se ele tiver um erro, ele vai alimentar o set erro ao carregar as pizzas. E o set loading vai ficar falso. Então a gente vai ter essa. E aqui a gente vai ter um segundo. Essa hook useEffect ela vai carregar apenas uma vez no carregamento da página. Ele vai tentar carregar toda vez que a página for carregada, ele vai tentar carregar as pizzas e pronto, para não ficar toda hora renderizando aquela parte. E agora no return, a gente vai ter no return, a gente tem um return no cardápio, mas a gente precisa simular aqui. A gente vai fazer if loading, ele até meio que sugeriu pra gente, eu vou dar um tab aqui pra if loading, né, se tiver em carregamento, isso, tá carregando, if error, se tiver com erro, ele vai retornar um alerta.
Então eu tenho um alert. Esse alert, a gente precisa fazer o import dele, senão pode dar erro. Toda vez que a gente adiciona uma JSX dentro do React, a gente precisa fazer a importação. Então esse alert ele vem do React Bootstrap. Então, aqui a gente tem row, call, a gente vai ter um spinner e um alert. Então, vamos deixar já. Então, já são componentes do React Bootstrap. Quando ele estiver em carregamento, ele vai mostrar carregando. Quando estiver em erro, ele vai mostrar um alerta com erro. Quando ele estiver carregando, estiver em loading, a gente vai substituir aqui por esse carregando simples aqui, por esse spinner. Eu tenho um spinner aqui, if loading, aqui que tá dando erro. If loading, aí dentro do escopo vai ter um return. Então se estiver carregando, ele vai fazer o return dessa div, ele vai ter um spinner com status de carregamento do cardápio. Quando se der um erro, vai dar um erro. Se não der erro nenhum, ele vai carregar as pizzas, como eu já estava carregando o seu cardápio. Então a gente fez alguma alteração no cardápio com base no nosso objeto agora, né, dessa transformação, a hook personalizada. Vamos lá, cardápio. A gente importou o use API, a gente não vai usar por enquanto, mas é importante que a gente deixe aqui, porque a gente vai usar esse objeto simulando como se fosse o back-end. Mas quando esse objeto, quando a gente tiver um back-end de verdade, a gente precisa disso aqui. A gente vai usar o use API, que é aquela hook que a gente criou. A gente vai colocar o endereço do nosso projeto, o endereço da API real, né? Que aí no caso é na porta 8080 do back-end, API. Então vai ser pizzas. Talvez seja isso. Depende do que você montou no Spring Boot Java, como você disponibilizou as rotas. E essas rotas vão ficar disponíveis. Pode ser o endereço completo, pode ser só a parte da rota e persiste do projeto em outro lugar o endereço completo. Mas enfim, a gente precisa se usar, quando a gente for usar esse use API, quando a gente tiver de fato um back-end funcionando no Spring Boot Java, o Next ou Node, um back-end, e a gente vai precisar usar essa rota para usar a API. Então esse use API recebe o endereço aqui, ó, no parâmetro, vai usar o access para fazer o get naquele endereço. Se for um post, ele vai usar um post aqui para enviar os dados, ou delete. Então assim, depende, o verbo muda de acordo com a intenção. Beleza? Então aqui eu passo 4, terei o cardápio page. Passo 5. Passo 5, a gente vai fazer uma modificação aqui do detalhe pizza page. Então aqui no detalhe pizza page tem use parameters. Antes da function aqui, a gente vai ter também, vou colar aqui mais rápido, a gente vai ter um import do spinner, alert card, button, né, card do Bootstrap, e o objeto pizza data com as pizzas, as 3 pizzas do projeto. Então, dentro da função detalhe pizza page, a gente tem já uma variável aqui, né, objeto, um use parameters, usando essa hook de parâmetros. A gente, de novo, precisa as três estados. São os dados da pizza, o indicador de carregamento e do erro, se houver. E aí, de novo, aqui a gente vai precisar de uma effect. A gente vai copiar e colar para ficar mais rápido. Aí, lembrando que eu não gosto de usar dessa maneira. É preferível que a gente faça aqui use state, use effect. Deixa aqui declarado que a gente vai precisar. E aqui a gente não precisa ficar chamando o React. Direto a hook. Belezinha, temos os 3 estados, use effect com timeout. Agora, o que vai acontecer aqui? Ele vai receber no parâmetro do detalhe da pizza, ele vai receber aqui o ID da pizza, né? E quando ele receber esse ID, ele vai usar um método find do JSON aqui desse objeto, que ele vai encontrar na pizza pelo ID dela. Então, basicamente, essa função aqui, ó, ele vai olhar o que tem nesse objeto, né? E com um número, se for ID1, ID2, ID3, ele vai olhar para o objeto pizzas. Então, se for 1, devolve a pizza de margarita. Se for 2, a de calabresa. Se for 3, frango catupiry. Então, de acordo com o ID, ele vai devolver. No caso, aí P1, P2, P3, os IDs. Então, por isso que ele chamou esse objeto aqui, found pizza. Então, se a pizza aqui, o if, se foi encontrada, ele atualiza a pizza. Se não, a pizza não encontrou. Aqui ficou meio segundo de carregamento. E aí, de novo, a gente tem um condicional. Agora a gente vai ter 3 condicionais aqui antes do return. Ctrl
Shift P, formatar documento. Então, de novo, né, só para relembrar. Então, o que a gente fez até agora de alteração, que vai estar no nosso passo a passo aí. Adicionando objetos do Bootstrap e objeto pizza. Adicionando os estados, pizza, os dados da pizza, de carregamento e erro. E use effect, um timeout. Ele vai procurar a pizza, se encontrar a pizza. Se ele não encontrar, vai dar erro. Tem meio segundo para encontrar, senão expira, dá erro. E fica if loading, né? Se estiver carregando, ele vai mostrar esse spinner, carregando detalhes da pizza. Se te der um erro, ele vai carregar o alert. Se nenhuma pizza foi encontrada, né? Então ele, aqui, ó, essa exclamação é a negação, né? Então se aqui for true, vira false. Se aqui for false, vira true. Se ele não encontrar nenhuma pizza com aquele ID. E agora, aqui na página de detalhes de pizza, que ela tava só com esses comentários, a gente vai ter um card dentro da div. A gente pode deixar dentro da div e substituir a div toda como está no tutorial ali. Ctrl Shift P, formatar, só para ficar bonitinho. Então agora a gente tem aqui no return um card com a imagem da pizza e o body, corpo com os dados da pizza, a página de dentro. E é isso. Então agora a gente vai estar executando já a página, a gente atualiza, a gente vai pro login, entra no login simulado, vai no cardápio, ó, carregando, ó que legal. Agora já ficou diferente, né? De novo, ó, se eu clicar no login, cliquei, entrei, login bem sucedido. Vou clicar no cardápio, ó, carregando, é bem rápido, carregou. Então esse set timeout, ele faz no Java também tem um sleep, né? Então ele faz o carregamento. Se a gente aumentar lá ele, porque é para simular o timeout da busca no servidor de fato. Então se a gente aumentar aqui para 3 segundos, vamos ver, 3.000, né? Aqui na página cardápio page eu aumentei para 3.000. Use effect, set timeout, então esse valor aqui para 3.000. Então agora eu volto lá de novo. Login, entrar simulado, login, cardápio. 1, 2, 3. Tá vendo? Então ele aumenta o tempo de carregamento. Então aqui, esse set timeout ele vai simular. De fato, o que acontece? Você tem um timeout na requisição. Quando você clica para carregar a página, ele vai lá no servidor buscar as pizzas para carregar o cardápio. Se demorar muito, aí você pode definir um timeout, que aqui tem definir um timeout aqui em 3.000. Quer dizer o quê? 3 segundos para ele buscar a pizza e voltar. Se passados esses 3 segundos, ele vai dar um erro, falar, não deu tempo, não encontrou o servidor. Então normalmente a gente deixa aí um pouco mais, né? Um timeout um pouco mais alto, aí depende da operação, né? Operações bancárias são milissegundos mesmo. Porque Pix, né? Vocês já fizeram pagamento com Pix, com cartão. Vocês sabem, você passa na maquininha, tem aquele tempo, aquela aflição, né? Aquele tempo que você fica esperando a aprovação ou não do cartão, do débito, Pix, né? Se efetivou. Então tem algumas, dependendo do tipo de transação, né? Da regra de negócio, que empresa, né, tá trabalhando, que tipo de produto. Então esse timeout ele pode ser de milissegundos, centésimos de segundos, ou pode ser de minuto, do negócio. Então essa ficou extensa, mais uma aula extensa, mas necessária, uma aula pra gente falar aí de requisição, né? Apenas relembrando um pouco do que a gente viu no segundo ano e avançando nesses conceitos, né? Usar o Axios para fazer aí essas operações. Eu recomendo que vocês, de fato, aí, leiam os materiais do GHTTP aqui do MDN, tem outros lugares também, né? No W3 Schools. W3 Schools também, TTP Status Code, a gente tem tá mais esse JSON, falando o que é o JSON, SQL para JSON, bom estudar essas coisas mais. A gente tem aqui W3, esse daqui HTTP, HTML Reference, aqui, HTTP Methods, isso que é importante. Então aqui a gente tem lá get, post, put, head, delete, patch, op, tem aqui toda a explicação mais direta, também com alguns exemplos. E naquela outra página que eu encontrei antes, que tem os códigos, é a resposta. Então normalmente quando você usou um get com sucesso, ele devolve um código 200. Se deu algum problema, a requisição, bad request, né? São erros mais comuns que acontecem na internet, né? Você procurou um endereço, ele não existe, ou você não tem autorização, né? Ou você precisa pagar o pagamento requerido, você tem que pagar o pagamento para conseguir acessar o endereço não encontrado, colocou a página do endereço errada, então você tem as respostas, os códigos, de acordo com o código, você encontrou o endereço, mas durante a execução, isso acontece muito com vocês, quando você vai trabalhar com o Spring Boot, fez a requisição para o Spring Boot, ele encontrou a requisição, mas dentro do método lá do controller, ou no service, deu algum erro de lógica, algum erro de consistência, dado inconsistente, ele vai devolver um desses erros que entram. É legal que vocês estudem esses erros, entendam, porque toda vez que você faz um get, um put, um delete, né, você usa um verbo, de volta você tem essa resposta, que são esses status. É até legal entrar aqui no W3 Schools pra gente fechar esse ar, beleza? Essa foi a quinzena
Daí, pessoal, eu vou fazer uma gravação aqui rapidinho. Ficou faltando, né? Fazer uma finalização do commit usando a ferramenta aqui. Então, nós alteramos na quinzena 4 esses arquivos, adicionamos arquivos novos. A gente vai falar aqui, ó, fit quinzena 4. Tá. O que acontece, né? Eu fiz tudo usando a branch main. Já fiz errado aí, né? Isso pode acontecer. Você fala, puxa, comecei a alterar o projeto todo, eu alterei o main direto. O que você pode fazer? Vai clicar aqui no main, aqui embaixo, e você vai adicionar uma nova branch. Aí você chama essa branch de quinzena 04. Antes de dar o commit, a gente dá Enter. O que vai acontecer? Ele vai assumir que todas aquelas alterações vão ficar nessa quinzena. Então a gente pode agora vir aqui e fazer um fit quinzena 4 Axios, né? E dar um commit. A gente vai dar um publish branch e essa branch quinzena 4 vai subir lá para o projeto. Então se a gente for olhar lá agora no projeto, atualizar aqui a página do GitHub, a gente tem um pull request e a quinzena 4. Então se eu clicar aqui, né, em main quinzena 4, a gente tem as alterações da quinzena 4. Faltou aqui adicionar no readme também as coisas, né? No readme. Tá? Eu posso voltar para o main. Usar aqui o compare pull request para fazer o pull request. Certo? Teoricamente, você pode fazer análise do que mudou e do que foi excluído e inserido novo, né? Vai mostrando aqui as diferenças, a diff. Tá? E se tiver tudo ok, né? Tá tudo ok. Então, a gente pode tudo ok, olhei, comparei. Então vem aqui, create pull request. E ele vai fazer um merge. Então, aqui nesse vídeo eu mostrei para vocês a gente fazendo tudo com clique, né? Sem usar o prompt, git merge, né? Tudo que lá a gente... Tá? Aí não tem nenhum conflito, né? E eu posso dar um merge e confirmar esse merge. Eu posso fazer tudo clicando aqui usando a ferramenta. E o que vai acontecer? Quando a gente voltar aqui, o main vai contemplar também as alterações realizadas na quinzena 4. Ficou faltando um readme, então a gente precisa aqui, ó, fazer mais uma alteração no readme. Nesse readme do projeto, que abriu todo errado, porque a gente tem a questão do encode de novo, né, que tá quebrando a gente aqui. Open with text editor. TF8. Não tá com o TF8. Change code file, reopen. Quanto tá? Isso, ele tá como Windows 12.5.2, né? Ficou. Se eu quiser deixar como um TF8, eu vou ter que copiar tudo, alterar o formato.
gambiarra que eu tô fazendo pra deixar ele com TF8 e não ficar quebrando também. Beleza. Então agora a gente precisa colocar aqui a quinzena. Então eu vou pegar todo o código MD aqui. A quinzena 4. Isso, quinzena 4 aqui. Agora no mês de maio. Beleza, então agora a gente tem o readme alterado. E aí eu vou colocar CI, né? Controle interno. Readme quinzena 4. No commit. Sig change. Aí de novo, voltando aqui no GitHub. Eu fiz direto no quinzena 4. Subir. Isso. Ah, tem um pull request aqui. Acho que não subiu ainda, deixa eu ver. Tava subindo ainda, tava devagar. Esse garoto aqui tá lento ainda. Vou fazer um push aqui, vamos ver se vai. Tá, já sei, é porque ele não tá no main, né? Tá no quinzena 4. Isso. Aí ele tá falando aqui, ó. Tem um commit atrás, um commit à frente e um atrás em relação ao main, que é do readme, que não foi atualizado. Então a gente vai abrir aqui o pull request, vai criar um pull request, ele vai checar, fazer um merge e confirmar. Aí agora sim, a gente vai ter o main com o readme da quinzena 4. Então no readme agora a gente vai ter aqui a quinzena 4. Beleza, só pra gente mostrar rapidinho aí como atualizar as coisas novas na branch principal.